Deus, alcançados, que sejam devidamente, ó Deus, presos, e que em nome de Jesus, ó Deus, haja paz na Índia. E oramos, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs cristãos que estão na Índia, sejam indianos, sejam obreiros, sejam missionários enviados, para que neste meio, no meio deste conflito, do caos, a mão do Senhor esteja com eles, primeiro para guardá-los, para livrá-los do mal, e também, ó Deus, para que eles sejam luz em meio às trevas, ó Deus, instrumento do Senhor em meio ao caos, para comunicar o evangelho de Cristo, a salvação, àquele povo na Índia. Oramos, Senhor, para que a mão do Senhor esteja sobre a igreja que está na Índia, para que neste tempo, Senhor, ela brilhe, ela resplandeça com a luz de Cristo em meio às trevas instaladas naquele lugar. E que no nome de Jesus o teu nome ali seja glorificado. Assim nós oramos e clamamos, Senhor, por paz na Índia e pela proteção e livramento do Senhor sobre a tua igreja, sobre os nossos irmãos que estão na Índia, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Lembre-se de estar orando, né? Pela Índia, orando pelas nações da terra, orando pela obra missionária, né? Mas aproveitando essa ida, né? Do pastor Luiz lá na Índia, nós gostaria de incentivar você a estar orando, orar pela tia Z, orar pelos irmãos que estão lá debaixo de muita pressão mesmo. Amém? Então, essa semana, lembrando, esteja orando e intercedendo. E, irmãos, é, essa semana, nós fizemos uma oferta para a Iris, que está lá no Camboja, né? E eu queria reforçar isso, né? Se você ainda puder fazer uma oferta para ela, o valor que entrou lá para ela não chegou a R$ 1.000. Então, assim, se você puder fazer uma oferta para ela, o valor que você puder, eu gostaria que você considerasse isso, amém? Fazer uma oferta para ela. Infelizmente, os irmãos que investiam na vida dela lá, a maioria cortou, né, a oferta lá, nós não sabemos por quê, e a gente tem um compromisso. Esse grupo aqui, irmãos, eu creio, nós vamos continuar nos mobilizando em sustentar missionários, em investir em missionários. Eu creio que essa nossa aliança, ela é uma aliança missionária, então nós não vamos parar. Amém? Nós vamos continuar investindo e aí fica aí o meu pedido, que você considere, né, fazer uma oferta, tá lá no grupo o Pix dela, é só pegar o CPF e jogar lá, tá bom? E vai cair uma oferta para ela lá. Ela tem algumas eh, responsabilidades esse mês, né? Normal, de aluguel, de alimentação, de água, de luz. Então, considere estar investindo nessa pessoa, uma pessoa séria, a Iris, uma mulher de Deus, que tem dado a vida lá e faz parte desse grupo aqui. Amém? Então, eu estou aqui acompanhado também do pastor Walter. Tá aí, pastor Walter apareceu aqui no Goiás, gente. Coisa boa, né? Ele veio lá do sertão e eu estou acompanhado da mulher mais linda do mundo, pastora Raíssa, tá ali também. Estou cercado aqui, estou guardado. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade, irmãos, na nossa série sobre oração. Fomos muito abençoados com a ministração do pastor Walter, a aula 1 sobre oração. Semana passada também fomos muito abençoados aí com o pastor Ruivo, né, que trouxe uma palavra para nós aí também muito forte, né, falando sobre, de fato, não deixar esse fogo apagar. Esse fogo, ele não pode se apagar no nosso coração. Nós temos que voltar a esse lugar e continuar queimando, né? Perder o fogo é um sintoma de queda. Então, como nós precisamos voltar para esse lugar? E eu vou hoje continuar falando sobre oração, eu quero compartilhar com vocês a tela. Me assegurem aí, eu acredito que já está projetado aí para vocês na tela. E eu quero aqui começar, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aí sobre uma vida de oração, a importância da oração. Deixa eu fazer uma oração para começarmos. Senhor,
Existem assuntos na Bíblia, existem assuntos na vida cristã que eles são tão simples. São assuntos, Pai, que nós não temos um problema teológico para falar deles. Mas em contrapartida, Senhor, nós sabemos que esses assuntos simples nos levam à prática, a uma vivência, e esse é um deles, Pai. De que vale, Senhor, ensinarmos sobre oração se não oramos? De que vale, Senhor, conclamarmos e desafiarmos a igreja a orar se nós, que deveríamos orar mais, não estamos orando? Deus, a minha oração, Senhor, é que essa série sobre oração, ela libere sobre nós, pastores, uma unção, um avivamento, um fogo, Senhor, que nos leve a orar mais. Deus, cada igreja aqui representada, Senhor, que ao falarmos da oração, ao tocarmos nesse tema, Senhor, tão primário nos aspectos teológicos, Deus, esse assunto ative em nós, desperte em nós um desejo profundo de orar. Orar e orar até que de fato possamos orar de verdade, Pai. Instrui-nos, Senhor, nessa manhã e que essa unção nos acompanhe. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse tem sido o nosso intento, que possamos estar falando sobre oração no intuito de resgatar esse desejo intenso de orar e também de que os nossos discípulos possam desejar orar mais. Então, falando sobre isso, eu gostaria de começar com Salmo, Salmo 3, os versos 4 e 5. Salmo 3, os versos 4 e 5, que diz o seguinte: Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. É interessante, irmãos, avaliar esse salmo, porque nesse salmo, Davi, quando escreve, ele está vivendo um momento muito delicado da sua vida. Davi, ele estava fugindo. Davi, ele enfrentou algumas batalhas que não houve meio de vencê-la senão fugindo de alguns combates. E Davi, nessas fugas, ele se entregou à oração. Davi não estava fugindo por medo. Davi estava fugindo para ganhar espaço físico, para não cometer um pecado, e ele estava entrando em um lugar de batalha espiritual. Eu queria te lembrar que a oração, ela não é a preparação para a batalha. Eu queria que isso ficasse claro, explícito para você, de que a oração não é a preparação da batalha, mas a oração já é a batalha. Tem muita gente que diz, eu vou orar para pelejar. Não, você ora para depois recolher os despojos. A batalha, ela acontece no mundo espiritual. Pastor, de onde você tirou isso? As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. As armas da nossa milícia, elas são espirituais. E também sabemos que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, e algumas vezes nós devemos nos afastar para ter uma vitória e depois recolhermos um despojo, porque muitas vezes no calor do embate físico, pode ser que ao invés de ganharmos a luta, nós vamos perder a luta. E nesse salmo, Davi, ele está fugindo de Absalão, seu filho. E isso me mostra que
às vezes o nosso inimigo ou o nosso embate parece estar dormindo conosco. Uma luta que muitas vezes naturalmente falando, é do esposo com a esposa, é do filho com o pai. Pastor Walter, as lutas que nós lutamos com pessoas de fora, elas têm um peso. Mas as lutas que a gente luta dentro da nossa casa, elas têm outro peso. E muitas vezes a gente não sabe discernir isso e a gente quer vencer essa luta no argumento. A gente quer ter a razão. Mas sabe, Davi me ensina aqui um princípio de que muitas vezes recuar fisicamente para avançar espiritualmente é a melhor coisa a se fazer. Então, eu quero ler o princípio do Salmo para você entender a profundidade do que Davi vai desaguar nos versos 4 e 5, mas o verso 1, Davi diz: Senhor, tem crescido, como tem crescido o número dos meus adversários. Quero lembrar para você que Absalão era um articulador, era alguém que era bom de lábia. E lembrar você que Absalão era filho de Davi. Agora imagina Davi olhando, os meus inimigos estão dentro da minha própria casa. Então por isso que ele diz, tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Em outras palavras, eles estão até do meu lado, estão dormindo comigo, estão comendo na minha mesa. São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, aleluia, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que me exaltas a minha cabeça. E aí, ele diz, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Agora, talvez você consiga ter uma percepção do panorama, do contexto. Davi enfrentando desafios e, de fato, faz sentido ele dizer, os meus inimigos estão crescendo em número, e agora parece que eles são tantos que eles estão ao meu lado. E antes de que ele desse ou trouxesse-nos o segredo da oração, o princípio ou princípios da oração, ele diz: olha, Senhor, eles estão dizendo que para mim não tem jeito. Eles estão dizendo: não há em Deus salvação para mim. Eles estão dizendo que para mim não tem esperança. Mas eu quero dizer, Senhor, tu continuas sendo o meu escudo. Tu, Senhor, continuas sendo o meu auxílio. Irmãos, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o relatório que você tem, não importa o saldo bancário que você tem hoje, não importa as circunstâncias, não importa o que as pessoas estão dizendo, eu gostaria de que você trouxesse ao seu coração essa fé de que o Senhor ainda continua sendo o seu Rafá, o Senhor continua sendo o seu Jirê, o Senhor continua sendo a sua justiça, o Senhor continua sendo a tua proteção, a tua torre forte, o teu baluarte. Renova a sua fé nessa manhã. E se você pode, onde você está, diga: Senhor, tu continuas sendo o meu escudo. Tu continuas sendo a minha proteção, Pai. Não importa o que os malfeitores estão dizendo, não importa, Senhor, o que as pessoas estão dizendo,
Tu continuas sendo meu escudo. E a partir disso, com esse entendimento, nós podemos extrair alguns princípios. Primeiro princípio da oração: é necessário usar a voz. É necessário colocar para fora aquilo que está no coração. Oração não é reza. Rezar é repetir. Rezar é simplesmente repetir, mas orar é falar com o coração. Ou falar daquilo que está no coração. Mas muita gente acha que simplesmente pensar é suficiente. A oração é um gesto, é um ato, é uma prática, é um exercício. Logo, se é um exercício, isso envolve os seus neurônios, mas também envolve o seu corpo, envolve a sua voz. Davi diz: com a minha voz. Ele está dizendo: eu vou verbalizar, eu vou externalizar, eu vou colocar para fora aquilo que eu sei que Deus viu aqui dentro, mas eu vou tornar público a minha súplica, a minha petição, a minha intercessão. Então, o primeiro princípio: é necessário falar. Esse negócio de que eu oro o tempo todo, que eu estou online com Deus, que Deus sabe o que eu penso, que Deus me entende, que eu sou íntimo dele, mas você não entra para o seu quarto, não fecha a porta e você não fala, eu quero dizer, você não tem tido uma vida de oração. É necessário. Segundo princípio, ele diz: e ele do seu santo monte me responde. A oração não é só falar. O segundo princípio é que a oração, ela exige a espera de uma resposta. Deus precisa falar com você. A oração não é um monólogo, onde você fala e depois fecha a porta e vai embora. A oração é uma conversa, é uma conversação aonde falamos e aonde temos que esperar para ouvir. Você não vai na oração, ou você não vai para um lugar de oração simplesmente para falar com Deus, mas você deve ir para o seu altar, para o seu lugar secreto, para o seu quarto, para o monte. Você deve ir para a praia, você deve ir para o seu campo, para o seu bosque, para ouvir Deus. Porque é nesse lugar que nós temos direção. Direção para nossa família, direção para nossa empresa, direção revelada. A inteligência é humana, mas a sabedoria é divina. É nesse lugar que você vai receber, sabe, dessa sabedoria divina, o que vai ser o diferencial na sua cidade, na sua empresa, no seu ministério. Eu queria que você considerasse: número 1, eu tenho falado com Deus? Eu tenho conseguido me expressar diante de Deus? Aonde estão as lágrimas? As lágrimas não estão nos olhos, os olhos estão secos. Eu não tenho conseguido falar com Deus. Não é só falar, é conseguir falar, é expressar. Talvez seja necessário não apenas clamar com a voz, mas dobrar o joelho. Dobrar o joelho é uma atitude de rendição. Mais do que isso, segundo, você tem ouvido Deus ou tem tempo que você não ouve Deus? Talvez você não tenha ouvido Deus porque você não tem conseguido falar com Ele e se expressar. Então considere
Você tem andado por vontade própria, por justiça própria, por a força que você ainda tem no seu braço? Ou você tem andado na força e no poder do Espírito Santo de Deus? Respostas. Precisamos de respostas, mas essas respostas têm que vir de Deus. Terceiro princípio que Davi nos traz é que, nesse texto, é que aquele que tem uma vida de oração, ele não apenas se expressa, ouve, mas ele tem paz. Ele tem paz. Quando você consegue falar com Deus com a sua voz, quando você consegue ouvir de Deus, logo em seguida ele diz: eu tenho paz. Deito-me e pego no sono. Quando você não tem uma comunhão, uma comunicação com Deus, vai por mim. Fica difícil dormir. O nosso pensamento fica acelerado. A gente está falando consigo mesmo. A gente está buscando resposta em si mesmo. E aí é onde a ciência falha. Porque aquele que falou com Deus e conseguiu se expressar, ele conseguiu se derramar, ele teve resposta de Deus. E o terceiro princípio é: porque eu tenho resposta de Deus, eu tenho paz, eu pego no sono. Tem muito pastor que está precisando dormir, está precisando descansar, mas não está conseguindo descansar. Tem muita gente me ouvindo que não está conseguindo nem dormir. Ei, corrija a sua comunicação com Deus, porque o fruto de uma vida de intimidade com o Senhor é paz. Só que é interessante, Davi, ele estava dizendo aqui: até dentro da minha casa estão me perseguindo. Em outras palavras, pode ser que eu acorde com a faca no meu pescoço. O problema de Davi era bem maior do que o meu e o seu. Eu quero te lembrar que o Absalão estava atrás dele, que o Absalão conhecia os hábitos dele. Mas ele diz: olha, o Senhor continua sendo o meu escudo, e porque eu consigo me expressar, mesmo na minha pequenez, eu tenho resposta, e porque eu tenho resposta, eu tenho paz. Pergunte para si mesmo, em meio às tribulações e angústias e batalhas que você tem enfrentado, você tem tido paz para descansar no Senhor? Quarto princípio. Ele diz: eu não apenas pego no sono, mas ele diz: eu acordo. Eu acordo porque o Senhor é que me sustenta. Aqui eu percebo que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É a certeza de que eu estou indo dormir sem nada, mas eu vou acordar com provisão. Eu estou dormindo com uma resposta de que Deus disse: filho, dos teus eu cuido. E eu entro em um lugar porque eu tenho uma palavra, mas eu acordo com a certeza de que o Senhor, ele vai suprir todas as minhas, todas as nossas necessidades. Eu não vou ter que sair correndo para ir no banco de manhã. Eu não vou ter que sair correndo e fazer uma loucura, porque eu sei que o Senhor é quem me sustenta. Eu tenho sustento de Deus. Eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas entradas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Não, mas o Senhor é a minha fonte. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela fala, ela ouve, ela tem paz e ela tem sustento. Eu quero te lembrar de que aquilo que Deus mandou fazer, ele vai pagar essa conta. Aquilo que ele não mandou você fazer, é você que vai ter que pagar essa conta.
Então, como é importante eu ter a certeza de que o Senhor é o meu sustento, mas Ele é meu sustento porque eu estou caminhando debaixo de uma direção daquilo que Ele tem para mim. Sendo assim, a oração é falar com Deus, é se comunicar com o sobrenatural. A oração, ela deve ser dirigida a Deus, você sabe disso, por meio de Jesus. Deus, o Pai, ele recebe a nossa oração e Cristo, Jesus, ele é o nosso mediador. Então eu devo sempre orar no nome do Filho, no nome de Jesus. A oração está sendo dirigida ao Pai. Pai nosso que estás no céu. Então a oração é feita ao Pai, mas é por meio do Filho, é por meio da graça. O que isso implica na minha oração e no meu relacionamento com Deus? Eu entendo que eu não tenho crédito. Eu entendo que não é por mérito, mas é por graça. A oração ela é dirigida ao Pai, mas isso não é a minha justiça, mas é a justiça do Filho. É o sangue sobre a tampa do propiciatório que faz com que essa oração seja ouvida. Porque se não houver sangue sobre a tampa do propiciatório, eu garanto para você, ao invés de amor, receberemos a ira e o juízo de Deus. Mas por causa do sangue, nós podemos adentrar por esse novo e vivo caminho. No Santo dos Santos, nós não poderíamos entrar. Mas agora, a oração dirigida ao Pai me faz entrar com confiança pelo véu que foi rasgado. O véu foi rasgado, mas o Deus, que é fogo consumidor, ainda está lá no Santo dos Santos. E é por isso que nós devemos entender que o único meio, o único caminho que nos leva a relacionar face a face com Deus é o sangue de Cristo Jesus. É uma atividade íntima a oração. Ela deve me levar para esse lugar de solidão. Ela deve me levar a esse lugar particular. A oração deve me levar a esse lugar íntimo. Eu amo profecia. Mas eu quero dizer para você, eu quero ter um relacionamento com Deus, que eu não vou precisar de recado. Eu amo ver a igreja se movendo nos dons, mas eu quero ter um relacionamento com Deus, de que Ele diz, vai e eu vou, fica e eu fico, vira e eu viro. Pastor Walter está fazendo um comentário aqui. Pastor Walter. Coloca sempre nos estreitos aqui, né? A profecia é um sinal do que eu não estou ouvindo Deus no meu particular. Então, exatamente. Então, nós precisamos entender de que a profecia vem e ela é importante. Mas como o pastor Walter diz, pode ser, vou colocar dessa maneira para ficar bom para ele e para mim, pode ser que eu não estou ouvindo Deus, ou pode ser que eu ainda estou esperando uma confirmação de Deus. De qualquer modo, nós estamos em um lugar onde Deus deveria falar e eu simplesmente caminhar. Eu quero te lembrar que no átrio tinha luz, mas que no Santo dos Santos não tem luz. No átrio você vê, mas no Santo dos Santos você é guiado pela voz de Deus. Deus está falando dentro de você, ou Deus está precisando relampejar. Deus está precisando fazer algo externo para que você possa ser conduzido. A nuvem e a coluna de fogo era uma bênção, mas eu quero dizer, elas estavam fora. Será que Deus está tendo que fazer coisa fora para você caminhar? A oração, ela é uma atividade íntima. Isso fala de proximidade, mas isso fala de algo que Deus está fazendo dentro de você.
Eu preciso considerar também que a oração é uma atividade que deve ser feita em grupo. Como é importante, eu gostaria de incentivar vocês a terem um parceiro de oração. Seja um discípulo, seja o seu cônjuge, tem alguém para orar com você. Nesses dias aqui de batalha, eu tenho tido alguns irmãos para orar comigo. 4:30, 5 da manhã, eu já estou aqui orando, buscando direção de Deus. Eu tenho um parceiro de oração, e você? Como é importante você ter alguém que vai somar com você. No dia que você estiver desanimado, talvez essa pessoa vai estar lá no portão batendo. No dia que você estiver animado, talvez é você que vai ter que bater no portão dessa pessoa. Mas eu quero dizer para você, se necessário, e é necessário, tenha um grupo de oração, tenha um grupo de pessoas para orar com você. Vamos lá? Existem alguns termos relacionados à oração. 1 Timóteo capítulo 2, os versos de 1 a 5, nós não vamos ler agora, mas fundamentado nisso, você vai encontrar alguns termos: oração, petição, intercessão, súplica, ação de graças e rogo, o rogo de humilhação. A petição, ela tem duas vertentes, ela pode ser de cunho pessoal e também pode ser voltada a outros, a terceiro. A petição, quando ela é um pedido pessoal, ela é caracterizada como oração. Mas quando a petição, ela aponta para um terceiro, para outras pessoas, ela é caracterizada como intercessão. Então, aquela oração que você faria por você na intercessão, agora você ora pelo outro como se fosse você. Essa petição, ela é importante ser entendida porque eu vou pedir, eu vou peticionar, eu vou clamar pelo outro com tanta intensidade como se fosse para mim mesmo. Interceder é clamar pelo outro, é interpor-se, é se colocar no lugar. A guerra dele se torna minha. A lágrima dele, o choro dele, a dor dele se torna minha. A intercessão é algo que nós vamos falar mais na frente. A súplica é mais do que uma petição. Não é apenas pedir, mas é suplicar. A oração precisa envolver pedidos, mas a oração precisa envolver súplicas. A oração precisa também envolver rogo. Deixa eu alterar esse ponto aqui. O rogo é mais do que a súplica. O rogo, ele envolve não apenas uma insistência, a súplica é uma insistência, mas o rogo é um grito, é um brado de humilhação. Muitas vezes envolve a humilhação. Leva, né, a um caminho de humildade, a um clamor, a um grito, a um desespero. Você já se desesperou na presença do Senhor? Queria que você pensasse nisso. Você já se desesperou na presença do Senhor? Que essa unção de petição, que essa unção de súplica e que essa unção de desespero, de rogo, possa tomar o seu coração nesse dia de hoje. Agora, a oração também, segundo 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, 1, ele envolve ação de graças. Ação de graças é uma atitude de fé, é o agradecimento daquilo que você ainda não recebeu, envolve muita fé. Você agradece não tendo em mãos, mas com a certeza de que já foi liberado. É mais ou menos o entendimento que eu tenho, irmãos, é o jejum que Daniel fez. Daniel começa o jejum e depois de X tempo, o anjo aparece e fala: filho, você é muito amado, porque no dia que você começou, a resposta já foi liberada. Eu quero te lembrar que ação de graça é isso.
É a hora que você começar, você já tem a certeza que o céu te ouviu e que Deus já respondeu. Só não chegou. Talvez tenha um príncipe da Pérsia por aí, talvez tenha um principado resistindo. E você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai olhar atrás, mas você vai começar a dançar no meio da tempestade. Você vai começar a celebrar sabendo que a oração feita no nome de Jesus, com fé, ela já chegou lá. E é uma questão de tempo, o câncer vai ter que ir embora. A crise financeira vai acabar. A resposta já foi liberada. Ainda não chegou, mas vai chegar. E é por isso que eu vou dançar no meio da tempestade. É por isso que nós vamos gritar, aleluia. Leonard Ravenhill, ele disse algo que me impactou alguns anos atrás. Na verdade, a primeira vez que eu li o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Essa frase saltou no meu espírito. A resposta para um mundo tão insaciável pelo pecado é uma igreja insaciável pela oração. Isso para mim, irmãos, é um sopro do Espírito. Nós queremos responder ao mundo, queremos dar uma resposta para o mundo que só quer o pecado, de um modo humano. Mas eu quero dizer para você, a única resposta para um mundo insaciável pelo pecado é uma igreja insaciável pela oração. Que me faz pensar, quanto mais o mundo desce ladeira abaixo, mais a igreja deveria subir em direção ao céu. Menos pessoas experimentarão o fogo do inferno. Nossa, essa é forte, hein, irmão? Hoje ele chegou cheio. Hoje ele está, quanto mais, repete aí, Quanto mais fogo no altar, menos pessoas experimentarão o fogo do inferno. olha isso, quanto mais fogo no altar, menos Pessoas. pessoas experimentarão fogo do inferno. A igreja deve orar, deve clamar, deve aumentar o nível. Então, agora, já caminhando para a nossa conclusão, o desafio na prática da oração é que a oração deveria ser algo natural na vida de um cristão. Deveria ser algo tão simples, tão fácil. Mas por que a gente não ora? Ou pelo menos por que a gente não ora como deveria orar e o quanto nós deveríamos orar, irmãos? Eu não vou me cansar de repetir a série oração, usando a vida de vocês, a minha própria vida, os meus testemunhos. Eu não vou me cansar, se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, a gente volta a falar de oração de novo, porque oração é o fundamento do relacionamento para com Deus. E aquilo que é tão básico, às vezes a gente precisa ser lembrado, e como disse Paulo, isso é segurança para mim, é segurança para vós, isso é segurança para nós, voltar atrás em assuntos elementares. Agora, mesmo sendo algo que deveria ser tão simples, na prática, tem sido uma tarefa árdua, um fardo para muita gente. Em nome de Jesus, eu quero profetizar graça sobre a sua vida. Amém. E todo o peso que tem te impedido de orar, mais do que ficar em silêncio ouvindo música, mas a capacidade de expressar, que essa unção toque a sua vida, toque a minha vida, nos toque. Nós vamos conseguir tocar o céu. Nós vamos conseguir tocar o coração de Deus. Entenda. Jesus é o meio. Eu não estou falando sobre manipulação, sobre artifício. Eu estou conseguindo de nós conseguirmos ser sinceros e transparentes com graça, com facilidade. Se mova nisso em nome de Jesus. Agora, ainda que seja algo natural, o mesmo texto que Paulo ensina a Timóteo, ele diz que isso é uma prioridade. Ele começa dizendo, antes de tudo,
E aí a pergunta que eu quero fazer, você sabe que é importante, mas você tem priorizado a oração na sua vida? Qual é o lugar da oração na sua vida? Não, hoje eu estou muito ocupado. Não, amanhã não dá para orar. A gente negocia tanta coisa, irmãos. Eu queria te desafiar a não negociar a oração. Negocie o resto, deixe o resto para trás. Eu não estou falando sobre você orar 4, 5, 6 horas todos os dias. Eu preciso ser sincero, eu não posso cobrar você algo que, a não ser que seja um período. Smith Wigglesworth, ele orava 6 meses, mas depois ele pregava 5 meses. Ele passava o inverno na Inglaterra orando e o verão e a primavera pregando. Então, ele era extremamente intenso por 6 meses. E nos outros 6 meses, ele vivia uma vida de oração constante, mas que possibilitava ele orar todos os dias, decorar versículo todos os dias e pregar a palavra. Em média, de 3 a 5 sermões por dia. Era o que Smith pregava. Conhecido como apóstolo da fé. Então, eu não estou dizendo para você que você vai orar 5, 6 horas todos os dias. A não ser que você tenha uma direção por um período para ficar orando 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia. Mas uma coisa que eu gostaria é dizer para você, priorize a oração. Paulo diz, antes de tudo. A oração não deveria ser difícil, mas talvez está difícil, porque você não tem dado prioridade para a oração. Então, eu quero concluir comparando a oração ao quê? A oração é a comida. A comida é essencial para a sua saúde. Comparando a oração à água, a oração é mais do que essencial. A oração ela é vital. A oração é comparada à água, a água é vital. Não, eu quero terminar comparando a oração ao oxigênio. Nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus, ao ponto de que orar não vai ser ficar sem comer. Orar não vai ser simplesmente ficar sem beber água. Tem gente que nem gosta de beber água. Mas eu quero declarar essa verdade. Orar para você vai ser como respirar. Eu posso ficar sem comer. Eu posso ficar até sem beber água. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que você não consegue ficar um dia sem respirar. Que você tem esse entendimento. Que por maior que seja a sua força, a sua persistência, a sua resiliência, que você, nessa série, absorva isso no seu espírito. Eu não consigo viver sem orar. Eu não posso viver sem orar. Senhor Jesus, eu te louvo por esse tempo. Nós queremos, Senhor, que a oração seja como o oxigênio para o nosso organismo. Que isso não seja apenas uma teoria, Pai, mas que isso seja prática nas nossas vidas. Me ajuda, nos ajuda a ter uma vida intensa, verdadeira, real, sincera, de oração na tua presença, Pai. Livra-nos, Senhor, do ativismo, livra-nos, Senhor, das muitas atividades, livra-nos, Senhor, da dispersão, livra-nos, Senhor, da frieza. Aquece o nosso coração, Pai. Em nome do teu Filho, nós rogamos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Deus possa abençoá-lo, que essa graça nos alcance, você, sua família. Que Deus Amém. abençoe.
Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço. Abraço. Semana abençoada. Abraço. Até mais, pessoal. Deus abençoe a todos vocês.